Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado e moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Eu quero primeiro agradecer a Deus por eu estar vivo e a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que faz seu like, que dá o seu like, que dislike e faz seus comentários. Meu muito obrigado, muito obrigado. Obrigado aos 550 inscritos. Oh, felicidade! Tô crescendo, mas ainda continuo precisando da sua ajuda. Dê o seu like, seu dislike, faça seus comentários, indique para um amigo, para uma amiga, para a gente até o final do ano ultrapassarmos 1.000 inscritos. É muito importante para mim esse número. Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Obrigado mais uma vez, repito, estou muito feliz aos que fizeram comentário e aos inscritos, principalmente os novos inscritos nessa semana, que foi a semana que passou foi muito proveitosa no em relação à inscrição. E também aos 60, deixa eu ver quantos, 65 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Muito obrigado. Bom, eu tô com dificuldade de encontrar um título para o meu vídeo de hoje. Mas antecipadamente eu quero aqui fazer o seguinte: hoje homenagear São Sebastião, nosso guerreiro, que ajudou os cariocas a expulsar os franceses. Não sei se acertou, né? Mas deixa para lá essa dúvida. E também o Oxóssi, né? Para os seguidores, com quais eu tenho muito respeito, muita admiração, o de Oxóssi, são os seguidores da Umbanda, né? Porque São Sebastião nos protege, estamos precisando muito da ajuda de São Sebastião, porque o país vive uma crise, o mundo vive uma crise. Eu vou falar antes da posse de Donald Trump, né? Porque hoje nós contamos antes da entrada de Donald Trump e depois da entrada de Donald Trump no cenário político internacional. Eu acredito que a partir das 2 horas, meio-dia nos Estados Unidos e 2 horas aqui no Brasil, o mundo terá uma virada e talvez o que eu fale não tenha nem, assim, já seja história. Não é o que eu espero. Eu espero fazer uma reflexão interessante aqui sobre a questão do seguinte. Já é hora, né? Os governadores, essa é a grande verdade. Meu vídeo hoje é basicamente sobre segurança pública. Os governadores de todos os 27 estados, não tem 27 contando com Brasília, né? Que é o Distrito Federal. Nós não temos mais a garantia da segurança pública. Os governadores perderam completamente o controle sobre a segurança pública. Tem uma PEC do ministro da Justiça que está ainda nem em votação, mas em um projeto, né, sendo discutido em audiências públicas, em audiências com governadores, né, para o governo federal entrar nessa seara, né, com a ampliação da atividade da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal. Eu acho inócuo. Na minha opinião, essa PEC não vai alterar em nada. A atribuição da Polícia Federal já está maravilhosa. A Polícia Federal faz um belo trabalho no Brasil, investiga com seriedade. A Polícia Rodoviária, eu fico com minhas dúvidas porque eu vejo pouco. Eu não ando muito em rodovias, portanto, quando eu passo num posto da Polícia Rodoviária Federal em Caruaru, vejo sempre fechado. Então, acho que não tem Polícia Rodoviária nessa região aqui na BR-104, que liga Campina Grande. Eu falo de Campina Grande, é Caruaru, Campina Grande. Acho que até João Pessoa, que tem a 104 Norte. Eu não sei onde termina a BR-104, confesso a você a minha ignorância. Mas é uma discussão que está se fazendo. Os governadores, principalmente os governadores de oposição, o Rio de Janeiro, Goiás, né, São Paulo e Minas e Paraná estão fazendo muita oposição a essa PEC. Mas é mais uma vaidade desses governadores, porque eles são de direita, eles são bolsonaristas, né? Eles são golpistas, então eles estão refratários, contrários a qualquer alteração que seja bem sucedida para o nosso país. Agora, que a segurança pública não pode ficar esquecida, não pode. Porque você vê, essa semana, né, em São Paulo, 15 policiais foram acusados, né, de pertencerem ou protegerem elementos do crime organizado.
Quer dizer, e só policiais militares, fora os delegados, enfim, quer dizer, então a segurança pública que presume uma boa segurança, um bom policiamento, uma polícia preparada, uma polícia treinada, uma polícia bem remunerada, né? E uma polícia com uma polícia civil com bastante técnica, com bastante infraestrutura para poder pesquisar, fazer pesquisas e os IMLs, né? E as investigações. Né? Não é o caso no Brasil. Como a gente sabe, no Brasil não tem vamos dizer assim, a prevenção, a atividade, né? A função, a atividade no Estado é muito decadente. Porque a administração pública ela tem a atividade. A atividade é aquela despesa constante, né? Por exemplo, a saúde, são os hospitais, os postos de saúde, né? Segurança pública, a manutenção das delegacias, equipamentos para fazer investigação e tudo, ter, né, todo um processo. A gente sabe que isso no Brasil é calamitoso, não só na esfera, mas em todos os ministérios. Né? A atividade é uma tragédia no Brasil porque não dá voto, não tem uma placa, né, de inauguração, né? Porque o político brasileiro ele é populista, ele gosta da ostentação, ele gosta de ter a placa, feito por mim, feito por mim. Como na atividade não tem a placa, só tem o dinheiro saindo do cofre, ele fica receoso e não investe e vai para as emendas parlamentares, né? Todas o dinheiro vai para os parlamentares distribuir para os seus apadrinhados. Essa é a grande verdade. Porque eu vejo o que estraga no Brasil é o populismo. Eu não sei se o populismo, eu não vou conseguir uma definição de populismo, né? Porque o populismo, em linhas gerais, é o governante tentando estar sempre ao lado do povo, mas nem sendo assim eficiente. Ele engana o povo, né? Ele diz que não vai aumentar imposto, ele diz que a inflação vai ficar baixa, ele diz que o mercado ele vai ficar contra o mercado, que o mercado está contra, que a política econômica, a política monetária e fiscal do país está muito bem, que o país está crescendo, mas não toma as medidas necessárias, que é onde vai realmente o povo talvez ficar revoltado, que é o corte da despesa. Esse é o problema, o gargalo do Brasil, né? O populismo mais famoso que nós temos foi o peronismo, né? De Perón, Evita Perón, né? Juan Domingos Perón, que governou a Argentina, acho, dos anos 1960 do século XX até há pouco tempo, né? Porque tem o peronismo que é muito forte na Argentina. E a destruição da Argentina, né? Claro que a Argentina não foi destruída economicamente só por causa do peronismo, porque teve a brutal e a cruel ditadura militar da Argentina, que foi talvez mais forte, pior do que a brasileira, na década de 64 a 85. Então, para você ter uma ideia, eu tenho aqui uns dados de uma pessoa que eu respeito muito, um economista de valor extraordinário, um jovem economista. Ele é do IBRE, FGV, Fábio Gimbiangi. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, Gimbiangi, né? Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas. E ele diz assim, o populismo, ele diz que a Argentina, na década de 60, eu acredito na opinião dele, nas informações, porque ele é muito competente e pertence a uma das organizações mais estruturadas desse país, que é a Fundação Getúlio Vargas. Você pode discordar da teoria da FGV, mas você é um órgão de respeito, né? Então, os dados que a Fundação Getúlio Vargas divulga são dados confiáveis, que todo mundo tem que acreditar, todo mundo tem que ler. Ele diz o seguinte, na década de 60, né, a pobreza na Argentina era 5% da população. Hoje ela está em 50%, podendo aumentar. Então, 50% da Argentina, da população argentina, está pobre. Isso é muito triste. Apesar de que a gente não pode há que se comemorar, porque esse que também é populista, o Milei, né, ele conseguiu trazer a inflação para um número ainda em 3 dígitos, né? Está acho que está, acho que está 117% a inflação, é muito alta. Ele tem que baixar.
ele vai ter dificuldade por questão do dólar, que o dólar está muito atrelado, para ele liberar o câmbio, né, como é aqui no Brasil, ele vai sofrer muito, ele tem que mostrar muita competência ao governo argentino, o Milei principalmente, para a Argentina voltar a um patamar de inflação civilizada, uma inflação de 117% ao ano. Aí deu uma inflação muito alta, mas ele saiu de 200 e pouco para 117, o que é muito bom. E teve um superávit primário de 1,8 do PIB, é um superávit bom, né? E também o financeiro de 0,3 do PIB argentino. Então, o governo argentino, um ano de governo do Milei, que todo mundo esperava um desastre, ele está realmente mostrando que acertou. Ele está negociando com o Congresso, ele não está sendo aquele radical que mostrou, que motosserra ligada, ele não está com a motosserra ligada, porque ele está negociando com o Congresso da Argentina e está fazendo um trabalho que, se der certo, rogo a Deus que dê, que a Argentina entre no eixo econômico, que o FMI ajude, né, com novos empréstimos, com contratos, prorrogação de prazo, que a Argentina deve muito ao FMI, porque os governos argentinos se recusavam, tomavam emprestado e se recusavam a pagar, o chamado populismo, né? E a gente precisa de que a Argentina volte a crescer, porque a Argentina é um parceiro nosso, comercial muito bom, compra muito do Brasil, o Brasil vende muito para a Argentina e também compramos da Argentina, né? Eu estou triste porque as últimas reportagens dizendo que a Argentina está cara para os brasileiros que iam para a Argentina e agora não estão indo mais porque a Argentina ficou caro. Eu acho, por um lado é triste, por outro é bom, que está melhorando a economia da Argentina, né? Agora, 50% da população é muito pobre na Argentina em consequência do quê? De decisões políticas erradas, tanto do populismo de Perón quanto da ditadura militar. A mesma coisa no Brasil, né? O Brasil ele precisa de tomar medidas coerentes, medidas que realmente retenham, segurem, né? Que diminuam a dívida pública. Mas eu só falo... Não, é porque a dívida pública brasileira é muito alta. Ela não pode chegar a 88% do PIB. Aí inviabiliza qualquer tipo de investimento. E o Brasil precisa, insisto, desculpa a insistência, o Brasil precisa investir de 22% a 23% ao ano e não está investindo, está na casa de 16%, 17%. A economia brasileira só vai crescer esse ano, 2025, as projeções de 0,2%, é muito pouco. A economia brasileira precisa de sair desse... Porque os sinais econômicos do governo Lula são bons, né? O emprego bom, o nível de emprego bom, o desemprego está baixo, né? A inflação exageradamente foi alta, ele quebrou, ele não conseguiu segurar a inflação, né? Mas a economia cresceu 3,6%. Mas em 2024, mas as perspectivas não são boas. Você vê, o governo já está encontrando dificuldade de vender os seus títulos. Então, imagine se os empresários, os banqueiros, os investidores se recusarem a comprar a dívida, né? Porque o governo precisa se financiar todo dia, de rolar a dívida que ele deve, né? Que está na mão dos banqueiros, das previdências privadas, da Previdência, que compra esse título do governo para investir, né, daqui a 20, 30 anos, porque o que é uma previdência privada? Ela compra um título, aplica no mercado financeiro para ganhar dinheiro, capitalizar aqueles recursos que você paga todo mês, para quando você se aposentar, você tem lá um valor, né, uma espécie de poupança. A mesma coisa acontece com a Previdência. A Previdência, o que é a Previdência? A Previdência, durante 35 anos, o trabalhador contribui todo mês com 9, 11 ou 12% da Previdência. Aquele valor vai sendo, a Previdência pega aquele valor e vai aplicando em ações no mercado de valores. Para quando o aposentado, aquele trabalhador se aposentar, tem um montante lá para garantir a aposentadoria dele enquanto ele for vivo. Então, essas aplicações são a aquisição da dívida pública. A dívida pública brasileira é muito nacionalizada. Acho que 96% dos detentores do crédito da dívida pública brasileira são brasileiros, são bancos, financeiras, né? Previdências, enfim. O mercado internacional que devia comprar os nossos títulos da dívida pública, que é uma dívida garantida, é uma dívida boa, tem uma boa remuneração, mas não compra. Por quê? Porque o receio
do crescimento da dívida interna, porque quando a dívida vai aumentando muito, os credores vão perdendo a coragem de comprar, porque olha, se o governo se endivida muito, ele não tem com quem nos pagar, essa é a grande verdade. Então o governo Lula precisa de sair do populismo, né, e falar a verdade e dizer, olha, nós precisamos de realmente implementar uma política de corte de gastos para que a dívida pública pare de crescer. Né? O Banco Central tem 18% dessa dívida, está no Banco Central, que ele é para fazer o sistema da liquidez, né? Porque o Banco Central ele vende título todo dia e compra todo dia para segurar, para que mantenha a taxa Selic naquele patamar que foi pré-definido pelo Conselho Monetário Nacional. Então a liquidez da economia ela é controlada diariamente pelo Banco Central através de dívida pública. Se essa dívida sair do controle, perde-se qualquer... E a taxa de juros ela não pode ser alterada para cima ou para baixo pelo Banco Central simplesmente para agradar a vontade do presidente Lula. Não, a taxa de juros ela só pode ser alterada para garantir a Selic, garantir a inflação na meta. Porque a função do Banco Central é manter a inflação na meta. Se a meta é 3%, o Banco Central vai trabalhar para atingir esse patamar de 3% de inflação ao ano. E cabe ao governo federal, Lula, aos governadores estaduais, aos prefeitos, cortar gastos para que a dívida pública não cresça. O problema é que o populismo, né, dentro do conceito de populismo ainda, não sei se eu o defini bem, os prefeitos são irresponsáveis, gastam exageradamente, não prestam contas, porque as prefeituras são muito omissas, elas não dizem quanto gastaram, com o que gastaram e para onde gastaram. Não há transparência nas prefeituras. Os governos estaduais, da mesma forma. Você vê essa renegociação que o Lula assinou uma lei essa semana, promulgou uma lei resolvendo a questão da dívida interna dos estados. Nós brasileiros, assumimos uma dívida durante 5 anos de mais de 100 bilhões por ano para pagar a dívida de incompetentes governadores cariocas, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que são os mais endividados. Mas não é só esses, são os mais endividados, são os que mais chiam. São irresponsáveis. Agora, você vê um estado como esse, deve, toma emprestado, não paga, mas dá 30 bilhões para empresários sob subsídio. Da mesma forma o Rio de Janeiro, não sei, mas... Então, e essa lei não previu isso. O que a lei prevê? Que os estados repassem para a União empresas estatais falidas, que não dão lucro, que é emprego, só gera emprego, cabide de emprego. Então, a situação do país precisa de ser discutida com a sociedade, né? Discutida com todo um aparato, com seriedade, com política séria, e não esse populismo exagerado que nós estamos vendo. Você vê, essa questão, volta à questão do PIX, né? Que a polêmica que deu esse PIX, o governo federal estava certo, a Receita Federal está certa em fiscalizar o PIX, para evitar o grande desvio, o descaminho, o contrabando de drogas, né, o descaminho de mercadorias, enfim, porque agora, o populismo de Jair Bolsonaro, a falsidade, as invenções, a crítica foi muito grande, o governo não soube se comunicar, não venceu a batalha e teve que revogar. Ficou numa situação pior. O contribuinte agora aqui está feliz porque a medida da Receita Federal foi revogada, muito pelo contrário, essa medida que foi revogada era melhor para o contribuinte. Porque agora qualquer valor agora vai ser, vamos dizer assim, investigado, né? Vai ser uma luz vermelha, uma luz amarela vai estar acesa lá no banco, quando você passar o seu, né, começar a passar a movimentação sua conta, você vai lá, luz amarela para tudo. A luz amarela ia ser a partir de 5 mil, né? E 15 mil para pessoa jurídica. Como foi revogado, porque a crítica do Bolsonaro foi muito forte, da esquerda populista, da direita populista, mau caráter, né? Dessa direita ridícula, porque nós não temos oposição, essa é a grande verdade. Oposição, gente, é trabalho sério. Ser da oposição é fundamental. Um Estado democrático não pode abrir mão da oposição. Um Estado como o Brasil precisa de uma oposição coerente, uma oposição que ajude, uma oposição que proponha, uma oposição que critique, mas não destruir como essa direita radical está tentando.
Eles querem destruir o país. Né? O que esses banqueiros fizeram agora? Né? O dólar a R$6. Né? Gente, o dólar não pode ser acima de 5. O dólar a R$5 é muito alto. E está a 6,10, 6,11. Então tem muita coisa errada. Eles querem destruir o país. O dólar tinha que baixar para 4,90, 4,95, R$5. Mas não ficar em 6, 6,30. Isso é um desastre. Isso é um desastre para o nosso país. Você não tem ideia das consequências que nós vamos ter no futuro. Porque a inflação agora em janeiro, provavelmente ela não venha muito alta. Amanhã ou depois já teremos alguns sinais provisórios. Mas a partir de fevereiro, quando tiver que realinhar esses preços, por exemplo, a Petrobras está ridícula. Ela até agora não aumentou o petróleo. Ela tem que aumentar os combustíveis. A Petrobras não pode sustentar os combustíveis sem alteração. Porque ela comprou, tá bem, mas ela não compra petróleo. Mas o custo vai para isso. O custo da Petrobras vai aumentar. Ela não pode subsidiar para sustentar, para não aumentar. Se der que dê inflação. Mas a Petrobras tem que aumentar os preços dos combustíveis. Porque precisa de trabalhar com seriedade. O governo precisa, se tiver que cobrar imposto, que cobre. Né? O governo precisa de trabalhar com seriedade. Agora, o populismo, o Brasil não aceita mais imposto. Como não? É o país que mais se paga imposto. Agora, se o governo quiser criar mais um imposto, que crie, agora tem que prestar conta. Não é proibir o governo de criar imposto. Porque a lei permite que o governo crie imposto. O depósito compulsório, por exemplo, numa crise, né, ele pode instituir depósito compulsório. O último depósito compulsório, que foi um desastre, foi no governo Sarney, né, que teve sobre os combustíveis, passagens aéreas internacionais e compra de dólares também. Né? Ele fez uma retenção de, não se me lembro quantos por cento desse valor, era para pagar despesas. E ele não devolveu, porque o depósito compulsório é um tributo que o governo recolhe e depois devolve. Né? Isso é honestamente. Agora, ainda eu acho, se eu não me engano, o Sarney ainda foi sobre a égide da Constituição de 67. Eu acredito que agora com a Constituição de 88, se instituir um depósito compulsório, não quero aqui defendendo a instituição, o Bolsonaro podia ter feito, quando instituir o depósito compulsório com a pandemia. Se o governo Bolsonaro fosse um governo sério, um governo não fosse um governo populista, ele instituía o depósito compulsório, recuperava a sociedade toda, né? Mas não, ele não falou nisso, ninguém cogitou isso. Acho que sou eu que falei isso. Eu nem fazia muito ainda vídeo, mas já falei. O momento de instituir um depósito compulsório. Né? Ele tinha sanado a economia brasileira em 2020, 2021, e hoje o governo Lula estaria devolvendo esse. Mas não, o que ele fez? Ele gastou muito de forma desordenada, os governadores gastaram demais, os prefeitos roubaram tudo que podia, né, de dinheiro para a Covid, não trabalharam pela Covid, porque eu me lembro que a prefeitura de Taquaritinga do Norte recebeu 3 milhões e 700 e tantos mil reais. O que ele fez? Ele botou em cada saída da cidade uma funcionária com salário mínimo, com espaço, espargindo álcool na mão dos passageiros. Só isso que o prefeito fez, mais nada. E foi 3 milhões e 700 mil gastaram só com álcool e um funcionário público ganhando um salário mínimo, provavelmente salário mínimo em cada saída da cidade. E os aparelhos que compraram, né, sem fatura, compraram aparelho que era para porco, né? Me lembro que teve uma denúncia, né? Porque é o dinheiro populista. Se fosse através de depósito compulsório, teria sido mais sério. Ele tinha sanado a economia, salvado a população e o povo não estaria na situação financeira que está. Porque o depósito compulsório entrava e depois ele devolvia. Né? E o que acontece? Precisa da verdade. O governo precisa trabalhar com a verdade. O bem público é nosso. O governo não pode esconder. Você vê agora, essa hora, já está começando uma audiência de ministros. Né? O governo Lula faz hoje uma reunião com todos os ministros, 38 ministros. Os primeiros 15 minutos a imprensa vai ter acesso. Depois, nesse momento eu entendo, porque vai discutir problemas internos, mas tudo que for feito decidido nessa reunião é do povo. O que o presidente Lula decidiu hoje, ele tem que decidir a favor do povo. E o povo tem que saber do que acontece.
Agora o Brasil não, o Brasil, você vê a esposa do presidente, tá todo mundo criticando, chamando ela de antipática, que não sei o quê, eu não estou entrando nesse mérito. Ela fez um evento no Rio de Janeiro, 83 milhões, 85 milhões de reais, com uma empresa que não tem nada a ver com o G20 e patrocinou. Agora, isso é divulgado porque nós temos democracia, mas numa ditadura isso ficaria por debaixo dos panos, né? É preciso da transparência, é preciso da honestidade, acabar com esse populismo, porque é um médico, imagine você ir ao médico com uma doença e o médico não diz que doença você tem e o que o remédio se o remédio vai fazer ou não efeito. O médico vai mentir para você? Não, o médico tem que dizer, olha, o senhor está com doença X e o remédio é Y, vai ter esses efeitos colaterais, você tem que fazer isso, aquilo. Não é assim, assim é a economia. O governo tem que fazer uma radiografia nessa reunião de hoje e dizer, olha gente, nós vamos, eu não sei nem qual é a pauta, claro que eu não sei, mas a pauta seria, vamos encontrar uma solução para 2025, 2026, a dívida pública interna não exagerar, não chegar a 88%, vamos baixá-la para 50%, vamos manter os gastos em dia, vamos trabalhar com eficiência, mas ver se isso está sendo levado em consideração. Não está, porque ele não quer ficar contra o povo, porque redução de dívida vai ter redução de despesa. Redução de despesa provavelmente provocará recessão, provocará queda na qualidade de vida das pessoas. Mas é preciso que o governo fale a verdade. Está lá hoje na Folha de São Paulo, já vou encerrar. Acho que desde 2018, que não sei a quantidade, são 76 remédios e tratamentos que podiam estar inclusos no SUS atendendo o povo, não está porque o governo não regulamentou, não fez acordo até agora, porque é muito dinheiro. Quer dizer, para o povo não tem, agora para gastar, para distribuir verba para o Congresso, para deputados medíocres e para senadores medíocres por debaixo dos panos, tem. Então o que está faltando é seriedade do governo, não é do governo Lula, mas da estrutura política do nosso país, prefeitos, governadores e por aí afora. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.